Olá amigos, primeira aula do curso de raciocínio lógico voltado para o concurso da EBSER, Banca e BFC. Vamos trazer o assunto de hoje, proposições lógicas. Nesse vídeo vamos falar sobre proposições lógicas. A aula eu dividi em algumas partes para a gente falar a teoria, trazer questões, não só da Banca e BFC, como também de demais bancas. E em seguida nós trazemos uma bateria de questões quando a gente fechar um assunto só da banca, tá certo? Durante a construção do conteúdo a gente traz questões de várias bancas. Finalizou o assunto, a gente faz uma aula só de questões da banca, ok pessoal? Da banca, no caso de BFC. Então, o primeiro assunto, proposições lógicas. Mas o que é uma proposição lógica? Qual o conceito de uma proposição lógica? É uma frase declarativa, de modo que transmite pensamentos de sentido completo. Tá? É uma frase declarativa que transmite pensamento de sentido completo e exprime julgamentos a respeito de determinadas informações, que serão analisadas quanto à sua veracidade. Resumindo, são aquelas frases que eu consigo valorar, que eu consigo dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Ok? Isso é uma proposição lógica. Eu tenho aqui alguns exemplos. Brasília é a capital do Brasil. Isso é uma frase declarativa. Observe, eu estou declarando algo e eu consigo dizer se isso é verdadeiro ou se é falso. A propósito, isso é uma frase verdadeira, né? Brasília é sim a capital do Brasil. Uma outra frase é essa aqui, ó, Ribeirão, que é a cidade aqui onde eu moro, né? Aqui no interior de Pernambuco, é a princesa dos canaviais. E realmente nós somos consideradas como a princesa dos canaviais. É uma frase verdadeira, né? Eu consigo valorar. Então é uma proposição lógica. A raiz quadrada de 2 é um número irracional. Também isso é uma frase verdadeira. É uma proposição lógica. Lembrando que também uma frase que eu consigo dizer que ela é falsa, também será proposição lógica. Proposição lógica é toda frase que eu consigo valorar, que eu consigo dizer se é verdadeira ou se é falsa. Todos os homens são mortais. Então são exemplos de proposição. Eu quero chamar a atenção nisso aqui, ó, nessa informação, que é a informação mais importante dessa aula. Veja, algumas frases, elas não se enquadram no conceito de proposições. Eita, professor, que frases são essas? Vamos lá. Justamente por não serem declarativas ou por não permitirem fazer um julgamento, quanto ao seu conteúdo. Então são frases que eu não consigo julgar, que são frases que não estão declarando nada, eu não consigo valorar, eu não consigo dizer se é verdadeira ou se é falso, eu não consigo dizer o seu valor lógico, se é verdadeiro ou se é falso. Que frases são essas? Primeiras frases que não são proposições lógicas são as frases exclamativas. Meu Deus, uma frase exclamativa, então ela não é proposição lógica. Observe aqui o sinal de exclamação. Uma outra frase que não é proposição lógica são as frases interrogativas. Olha a interrogação aqui, ó. Você me ama? Não está declarando nada, está fazendo uma pergunta. Então são frases que não são proposições. Uma outra frase que não é proposição são as frases imperativas. Por exemplo, não estude. Olha o verbo no imperativo. Frases que dão ordem, frase que traz um verbo no imperativo. Elas não são proposições lógicas. Outras frases que não são proposições lógicas são as frases que não são orações, que não tem verbo, Frase que não tem verbo eu não consigo valorar. O mundo dos concursos públicos é uma frase, sim, tem sentido, tem, mas não tem verbo. Então eu não consigo dizer se isso é verdade ou se é falso, até porque eu nem sei de quem está falando, por não ter verbo. Frases abertas, x mais 1 igual a 7. Será que é verdade? Será que x mais 1 é igual a 7? Eu não sei, porque eu não sei o valor de x,
Então eu não sei se isso é verdade, se é falso. É uma frase aberta. Um outro exemplo de uma frase aberta. Ela é a melhor esposa do mundo. Quem é ela? De quem está falando, né? Não sei quem é ela. Então eu não posso dizer se realmente ela é a melhor esposa do mundo, porque eu não sei de quem está falando. Se for da minha esposa, beleza, mas se não for, não sei, né? Frases paradoxais. Só sei que nada sei. Paradoxo, né? Não consigo valorar. Mas, professor, eu tenho que decorar todas. Seria interessante a gente saber de todas. De todo esse tipo de frase, não é a proposição. Mas quais são as frases campeãs de cair em concursos? São as frases exclamativas, as interrogativas, as imperativas e as frases abertas. Essas frases são campeãs de cair em concurso. Ele dá essa frase e pergunta: isso é uma proposição? Não, não são proposições lógicas. Nem as exclamativas, nem as interrogativas, nem as imperativas, nem as frases abertas. Também não são proposições as frases que não têm verbo e os paradoxos. Ok, pessoal? Vamos lá? Valores lógicos. O que são valores lógicos, né? Sabemos até agora quando uma frase é ou não é proposição lógica. E o que é eu valorar? O que é um valor lógico? O valor lógico é o resultado do julgamento que fazemos a respeito de uma proposição lógica, que pode ser verdadeira ou falsa. Mas não ambos. Uma frase não consegue ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Ela ou é verdadeira ou ela é falsa. E são valores lógicos de uma frase, tá? Verdadeiro ou falso. Por exemplo, letra A. A seleção brasileira foi tetracampeã mundial na Copa de 94 de futebol, né? Foi sim, foi a Copa do Romário, não sei se vocês lembram, né? É tetra, o famoso é tetra, né? Do Galvão Bueno, lá junto com Pelé, né? Dizia. Então é uma frase que eu consigo valorar e é verdadeira. O número 12 é ímpar. Nós sabemos que o número 12 é par. Então essa frase ela é falsa. Eu consigo valorar, valor lógico. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa, né? Então esses são valores lógicos. Características básicas das proposições. Primeiro, é uma oração, né? Lembre, tem presença e tem sujeito e predicado, né? Ela tem que ter verbo. Ela é declarativa e ela tem somente um valor lógico. Ou é verdadeiro ou é falso, né? E não pode ser os dois valores. Essas são as características básicas de qualquer proposição, tá? Qualquer proposição possui essas características. É uma oração, então tem sujeito e predicado. É declarativa, declara algo e tem somente um valor lógico. Ou é verdadeiro ou é falso. Lembre, eu chamo a atenção mais uma vez daquelas frases que não são proposições. Volte o vídeo, tá certo? E vejam isso, é importantíssimo você notar aí as frases que não são proposições. Aproveitar aqui esse vídeo para dar uma dica. Sempre estude escrevendo. Escrevendo é a forma de você gravar, ok? Mesmo que tenha um material, possa baixar, marcar, mas quando você escreve, você grava. Beleza, gente? Vamos começar umas questões em relação a esse tópico, ok? Vamos lá. Questão da Banca CESP. Vamos lá, Banca CESP. Não é a sua banca, mas é uma banca que cobra muito concurso, raciocínio lógico, né? Dos concursos. Ele dá uma sentença. A sentença: quem é o maior defensor de um Estado não intervencionista que permite que as leis de mercado sejam as únicas leis reguladoras da economia da sociedade? O presidente do Banco Central ou o ministro da Fazenda? Ele começa com um pronome, né? Interrogativo. Quem é o maior defensor? Ele fala e termina. É o presidente do Banco Central ou o ministro da Fazenda? E ele termina a frase e diz: é uma proposição composta. Ele está dizendo que essa frase é uma proposição composta, que pode ser corretamente representada. A gente vai falar sobre isso lá na frente. Mas veja só, ele está dizendo, a Banca CESP está dizendo
que essa sentença é uma proposição composta. Gente, é uma frase interrogativa. Nós aprendemos que frases interrogativas não são proposições. Então nem lê o resto. E banca CESP é aquela banca que diz: eu quero julgar se essa informação que a banca traz é certo ou errado. Claro que isso é uma informação errada. Eu dizer que essa sentença é proposição, seja simples, seja composta, que a gente vai ver o que é isso ainda, isso é errado, porque isso é uma frase interrogativa. E frase interrogativa é uma daquelas frases que não são proposições, lembra? Então, isso é certo ou errado? Claro que você iria marcar como errada, né? É uma sentença errada, porque essa frase ela é interrogativa. E vimos que frases interrogativas não são proposições lógicas. Ok, pessoal? Primeira questão foi tranquila, né? Um quizzinho de questões aí. Segunda questão. Questão da Funiversa. Diz assim, ó: considerando que uma proposição corresponde a uma sentença bem definida, isto é, que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Lembra, verdadeira e falsa são os valores lógicos das proposições, excluindo-se qualquer outro julgamento. Assinala a alternativa em que a sentença apresentada corresponde a uma proposição. Dessas sentenças aqui, A, B, C, D, E, qual a que corresponde a uma proposição? Deixa eu dar uma dica a vocês, pessoal. É muito melhor, nesse tipo de questão, a gente apontar as sentenças que não são proposições. Claro, se eu reconheço as que não são, a que sobrar é a que é proposição. Vamos ver. Letra A. Ele foi detido sem ter cometido crime algum. Isso é uma sentença interrogativa. E aprendemos que sentenças interrogativas não é proposição. Foi isso? Aprendemos isso. Então, beleza, vamos embora. Aquela penitenciária não oferece segurança para o trabalho dos agentes prisionais. Aquela, vocês sabem qual é a penitenciária que está sendo falada? Não, aquela. Isso é uma sentença aberta. E nós aprendemos que sentenças abertas também não é proposição. Vocês estão entendendo como é que cai no concurso? Letra C. Os agentes prisionais da penitenciária de Goiânia foram muito bem treinados. Vamos ver, né? Vou deixar quieto isso aqui, vamos falar da C. Vamos para a letra D. Fique alerta a qualquer movimentação estranha no pátio do presídio. Fique alerta. Esse verbo me parece estar no imperativo. Fique alerta, dando uma ordem. Se o verbo está no imperativo, a frase não é proposição. Opa, não é proposição. Muito bem. E na letra E, houve fuga de presidiários. Que tragédias. Olha, é uma frase exclamativa, né? Frase exclamativa também não é proposição. Então, claro, proposição. Vou deixar aqui, né? Vocês completam aí. Claro que a correta é a letra C. E ela é bem definida. Veja, os agentes prisionais da penitenciária de Goiânia, observe que ele define de quem são os agentes que a gente está falando da penitenciária de Goiânia. Eles foram muito bem treinados. Será? Eu consigo valorar? Consigo. Eu não sei se é verdade, eu não sei se é falso, mas se eu consigo valorar, eu consigo. Então é uma proposição. Letra C. Eu quero chamar a atenção de uma coisa. Lembra que eu falei quais eram as frases campeãs em concurso público de não são proposições, que não são as frases interrogativas, as frases imperativas, as frases interrogativas, as frases de sentenças abertas, as frases imperativas e as exclamativas. Essas são campeãs que sempre as bancas estão cobrando. Então vocês não podem dizer que isso é uma proposição, tá? Determinou as que não são, a que sobrar
é a que é uma proposição, e o gabarito da questão é letra C. Muita gente erraria uma questão dessa, mas você não. Você vai gabaritar a prova, não tenham dúvida. Então, a correta, letra C, é aqui eu comento, né, a frase A, a frase B, a D e a E, porque não está certo. Mais uma questão, que é a questão 3. A banca CESP, e uma questão de alternativa, porque nem sempre a banca CESP é uma banca que traz simplesmente verdadeiro ou falso. Também é uma questão que pode vir de múltipla escolha, depende muito do edital. Tá? Vamos lá, a gente está construindo conhecimento. Lembre que depois vamos ter uma aula só sobre questões, só de questões da banca IBFC. Questão 3. Considere as seguintes construções. P. Vacinação é uma medida efetiva para controle de doenças. Observa aqui, está declarando algo da vacinação, né? Verbo, enfim. Que faça o que o veterinário mandou. Esse faça está aparecendo um verbo no imperativo. Faça, dando ordem. Opa, já vou aqui chamar a atenção a isso. Verbo no imperativo. E nós sabemos que verbo no imperativo não é proposição. Já estou de olho aí. R. O que é o R? A sede da ADAPAR. Então, no mínimo, isso é um concurso da ADAPAR, né? Está localizada em União da Vitória. Observe, verbo, né? Está declarando algo sobre a sede da ADAPAR. Beleza. No que se refere à lógica proposicional, que é matéria do teu edital, né, da EBSER, assinar a opção correta. Apenas P é uma proposição. Não, porque a gente já viu aqui, ó, que a única que não é a que a gente definiu. A P é e a R é, que eu consigo declarar. Eu estou declarando. Na letra P eu declaro algo sobre vacinação. E na letra R eu declaro algo sobre a sede da ADAPAR. Né? Estou fazendo declarações. Então são proposições. Não é a letra Q. O que não é proposição, porque o que é uma frase imperativa. Ó, o verbo faça. Então apenas P não. Apenas R também não. Apenas Q e R não, que nem é. Apenas P e R, opa, achamos. Apenas P e R são proposições. Exatamente. Aqui não é. Então, gabarito letra D. Uma questão dessa, muita gente erra. Mas você não vai errar uma questão dessa. Claro que não. Então, o gabarito letra D de dado. Porque a sentença aqui não é proposição, já que é uma sentença imperativa. Ok, pessoal? Vamos para a questão 4. Mais uma questão falando de proposição e não de sentenças que é e que não é proposição. Vamos lá. Uma questão do IBGP diz o seguinte: acerca das proposições, analise. A árvore é vermelha. Pode-se dizer que essa afirmação é falsa ou é verdadeira. Portanto, trata-se de uma proposição. Será que a árvore é vermelha? Pode ser, pode não ser, né? Pode ser verdadeira, pode ser falsa. Certo? Bom dia. Opa, bom dia. Exclamação. Trata-se de uma saudação, verdade. Não podemos dizer que a frase é falsa, pode não. Nem mesmo que é verdadeira, verdade. Portanto, a frase não é proposição. Tá tudo certo aí. Bom dia é uma saudação, uma frase exclamativa. Eu não consigo valorar, eu não consigo atribuir um valor lógico, eu não consigo dizer se é verdade ou se é falso, não consigo. Então eu não posso garantir que essa frase é uma proposição, até porque nós aprendemos que frases exclamativas, elas não são proposições. Perfeito, definição. O item 3. As informações das proposições possuem valor lógico totalmente verdadeiro ou totalmente falso. Nunca uma proposição
será verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Isso foi uma característica que nós falamos na aula. Exatamente, uma proposição jamais será ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Ela é ou verdadeira ou ela é ou falsa. O valor lógico que ela possui é de verdadeira ou falsa, e jamais os dois. Então, claramente, a letra correta é a letra D. Todos os itens estão corretos, como nós falamos. Ok, pessoal? E finalizamos nossa primeira aula, primeira parte da aula de proposição lógica. Rumos à vitória, vamos gabaritar a prova de raciocínio lógico do concurso da EBSER. Forte abraço.